Amém? Abra aí a sua Bíblia, então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E nós vamos começar no versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 36. Samuel. 12. Estou negociando aqui quanto tempo eu tenho. Ele perguntou se eu faço em 10 minutos. Falei que normalmente preciso de 12 para gravar um vídeo. Lucas 5, 36. O texto sagrado diz assim: então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. O Senhor Jesus certamente não estava preocupado com moda ou tipo de vestimenta das pessoas quando ele fala a respeito disso. A pergunta é o que ele queria nos ensinar. E eu olho para esse texto e vejo algo importantíssimo que Deus tem me incomodado a tratar, né, desse assunto, muito mais quando estamos reunidos com líderes do que necessariamente quando estamos ministrando ao povo. Eu acredito que nós temos uma verdade importantíssima aqui. Quando Jesus começa dizendo ninguém, essa frase, essa palavra é muito forte, é muito específica. Quando ele diz ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha, ele não está tratando de impossibilidade. Ele não está dizendo que se alguém tentasse, não conseguiria. Ele está dizendo que ninguém faz porque não é sensato, porque não há bom senso nisso. Não existe inteligência numa atitude como essa. Então eu gostaria que a gente pudesse tentar entender o exemplo de Jesus a partir de um contexto cultural. Roupa naqueles dias, diferente de hoje, porque hoje para nós roupa se tornou um artigo quase descartável. Mas naquela época eles não tinham a indústria da tecelagem, eles não tinham a facilidade da produção de tecido, nem a quantidade, nem o preço que nós temos hoje. E a vida deles era diferente. Você normalmente, eu diria que talvez as mulheres possam ter uma inclinação um pouquinho maior, já teve aquele tipo de pensamento de abrir o guarda-roupa e dizer, não tenho o que vestir. Mas a verdade é que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como você se veste. Nós temos hoje acesso a materiais de alta qualidade. E nós temos uma dificuldade enorme quando a Agência Nacional de Aviação Civil começou a regulamentar aquela malinha de mão apenas com direito ao bilhete, comprar mala adicional à parte aqui no Brasil. Muita gente começou a reclamar, porque a gente está acostumado a viajar com um monte de coisa. Naqueles dias, muitas vezes as pessoas viajavam só com a roupa do corpo. Jesus falou a respeito de sair sem levar necessariamente uma túnica sobressalente. As pessoas, quando viajavam, diferente da gente, não tinham hotéis, lojas de conveniência pelo caminho. Muitas vezes a roupa saía nova de um lugar e chegava velha em outro lugar. Foi a história que os gibeonitas usaram com Josué para tentar convencê-los. Porque muitas vezes era a única coisa que eles tinham era uma peça de roupa. Agora imagine alguém que nesse estado, às vezes viajando, tinha que lavar a roupa junto com o corpo, esperar secar ou deixar secar no corpo enquanto andava. Alguém que tem uma roupa velha, não tem um guarda-roupa como o nosso. E de repente tem acesso a uma nova muda de roupa. O que é inteligente, não precisa de muita inteligência para deduzir isso, o que é inteligente se fazer numa hora dessa? Você simplesmente descarta a roupa velha, rota, rasgada, dá um fim nela, pega a provisão que te foi oferecida, a nova, e o problema está resolvido. Agora Jesus está dizendo que ninguém, diante de uma situação como essa, olharia para aquela provisão da roupa nova e diria, não preciso de tudo isso. Eu tenho um buraco nessa velha. Então, se talvez você me der só um pedaço da roupa nova, é suficiente para remendar a velha. Agora, Jesus, obviamente, sabia que ninguém faz isso, mas por que ele está usando o exemplo? Porque, embora no natural, ele sabia que ninguém faria isso, ele tinha certeza que no espiritual, muitos tentariam cometer esse tipo de insensatez. E nós precisamos entender o que Jesus está declarando. É lógico que ele está falando que a obra nova de Deus não pode ser ajustada a uma estrutura velha de vida. Isso vale para quando ele fala das vestimentas, isso vale para quando ele vai falar dos odres novos, vinho novo em odres novos.
Mas o que nós precisamos entender é que essa advertência de Jesus tem um propósito. Ele não iria simplesmente falar a respeito disso, se não fosse algo importante e se não fosse algo necessário na estruturação, não só no estabelecimento, mas na estruturação da sua igreja. E ao que eu e você precisamos entender é que muitas vezes as pessoas estão agindo exatamente assim. O que Deus oferece é uma roupa completamente nova. Especificamente falando em termos de roupa, vamos lembrar que isso fala da condição do homem diante de Deus. Quando o homem peca lá no Éden, ele se descobre nu, tenta resolver a situação com vestimentas providenciadas por eles, Deus não aceita, providencia outra. E de Gênesis até Apocalipse, quando a Bíblia fala de lavar as vestes no sangue do Cordeiro, vestes sempre fala da condição do homem diante de Deus. No livro do profeta Malaquias, no livro do profeta Zacarias, nós vemos o Senhor falando a respeito disso. O sumo sacerdote Josué é visto com roupas sujas. E quando as suas roupas foram trocadas por limpas, o Senhor diz, eu fiz com que passaste você a sua iniquidade. Bom, não quero estabelecer a doutrina da roupa, mas é óbvio que isso fala a respeito da condição do homem diante de Deus. A Bíblia fala a respeito de nós nos despirmos de uma roupagem, a Bíblia usa esse exemplo, chamada velho homem, e nos vestirmos de uma outra roupa, chamada, ou revestirmos, novo homem. E o que eu e você precisamos entender é que quando alguém vem a Cristo, Deus está oferecendo uma roupa completamente nova. Ele tem uma provisão plena, completa, total. Ele não está oferecendo um pedaço de remendo, ele está oferecendo uma roupa completamente nova. No entanto, muitas pessoas, em vez de se permitirem viver essa experiência de renovo, elas estão escolhendo viver de remendo. O que significa escolher viver de remendo? É quando alguém olha para o todo que Deus está oferecendo e diz, eu não preciso disso tudo. Eu preciso só de uma parte. Agora vamos pensar em como o Evangelho está sendo pregado nos nossos dias, na nossa geração, em especial nesse tempo no Brasil. Nós estamos oferecendo um pacote. Bom, antes de falar do pacote, eu sou de uma época onde a maior parte dos testemunhos que nós ouvíamos nas igrejas eram testemunhos de transformação de vida. A gente ouvia só os montes, quase não ouvia de cura, de libertação, de provisão, como ouvimos hoje. Mas testemunhos de transformação eram muitos e intensos. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos mais testemunho de cura, de provisão, de libertação do que tínhamos antes. Mas a gente quase não vê mais testemunho de transformação como tínhamos antes. E eu quero perguntar a você se o Evangelho não muda, por que é que os testemunhos estão mudando? Porque a nossa ênfase está mudando. Nós começamos a valorizar aspectos do que Deus faz, em vez de trabalhar com a visão do todo daquilo que Deus quer fazer. E é lógico que nós vamos ter resposta em cada área que valorizamos, porque se a fé vem por ouvir, naquela área onde você concentra o ensino e a pregação da palavra, você vai gerar fé no coração do povo e vai gerar resposta. Então, se você só prega sobre cura, vai ter cura. Se você só prega sobre provisão, vai ter provisão. E eu não estou falando contra isso. Eu creio que Deus quer nos levar a um lugar e uma dimensão do sobrenatural muito maior, como nunca antes. A questão e o meu ponto a ser discutido tem a ver com ênfases. Porque muitas vezes nós tentamos encher um barril, valorizando uma ou outra ou algumas tábuas. Mas se a gente não fechar ele com todas as tábuas, ele nunca será um barril. Ele nunca vai cumprir a sua função. E Deus tem um pacote, Deus tem algo grande, integral para ser oferecido. E muitas vezes nós estamos jogando esse jogo de quem olha e diz, eu não preciso disso tudo. Então tem gente vindo para a igreja e olhando tudo aquilo que nós estamos pregando, dizendo, não, eu não quero isso tudo. Eu não preciso de santidade, eu não preciso de integridade, eu não preciso de caráter. Eu só quero resolver o meu problema financeiro. Eu não preciso desse negócio de fidelidade a um casamento monogâmico. Eu só quero sair da minha depressão. E as pessoas estão acreditando que elas podem selecionar qual é a parte do Evangelho que elas podem pegar e qual não. Agora, quando gente matura, não convertida ou recém-convertida age assim, dá até para entender, porque espiritualmente são crianças. O que, sincero e honestamente, eu não consigo entender é quando líderes que deveriam ser pais sobre essas crianças começam a aceitar que elas ditem o como as coisas devem funcionar. Então, me perdoe, a conversa hoje será muito honesta de pastor para pastor. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, repensar algumas coisas. Eu acredito que essa é uma delas. As pessoas têm uma mentalidade que eu chamo de departamentalização. Em vez de olhar o todo, a gente fica fatiando. Em vez de olhar o bolo todo, são as fatias. Em vez de olhar a pizza toda, são as fatias. E normalmente a gente não consegue enxergar a visão do todo. E não é nem só que a gente não olha o todo, a gente olha só uma área.
para aquela área que a gente olha, a gente não enxerga nem o todo daquela área. Porque toda hora nós estamos segmentando o que deveria ser visto de forma inteira. Então me deixe te dar alguns exemplos. A maioria de vocês, se não tem casa ainda, já deve ter tido uma caixinha de promessa. Agora, duvido você achar em qualquer livraria, boa livraria evangélica para vender, uma caixinha de exortação. E por que é que você não vai achar? Porque não existe. E por que é que não existe? Porque ninguém é maluco de produzir um produto que não vende. Porque ninguém ia comprar a caixinha de exortação. A gente quer todo dia ir lá na Santa Loteria, tirar um versículo e ver Deus dizendo, vai dar tudo certo, eu amo você, eu estou com você. É verdade? O problema não é a gente pegar essa parte da verdade. Eu não estou falando contra as promessas de Deus. Paulo diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele é o amém. Nós não estamos jogando a promessa fora. Mas eu não consigo entender porque as pessoas querem valorizar aquilo, mas não o resto. Então, quando alguém está com problema, ele vai a Deus, a tua palavra diz, o Senhor prometeu, a tua palavra é a verdade. Mas só essa parte da Bíblia é verdade? Em Josué 23, de 14 a 16, Josué se levanta diante de uma geração para dizer tudo quanto Deus falou pela boca de Moisés, seu servo, vai se cumprir. Ele diz para o bem ou para o mal. O que ele está dizendo? Quando Deus fez boas promessas, é verdade, mas quando ele fez ameaças, também é verdade. Quando Deus disse que ia fazer algo bom, introduzi-los na terra, era verdade, mas quando ele disse que se vocês pecassem, seriam julgados, também é verdade. Em outras palavras, ele está dizendo, a palavra de Deus é a verdade, toda ela, não só a parte que você quer. Mas nós olhamos para uma geração que quer ser seletiva a respeito de que parte da palavra ela quer acreditar. Vamos dar um outro exemplo, vamos mudar do nosso relacionamento com a palavra para a oração. Na cabeça da maioria dos crentes, oração é algo mais ou menos assim, é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero. Tem verdade nisso? Claro que tem. Eu posso te dar muitos testemunhos de coisas que eu desejei, orei e vi Deus fazer. E a gente fica empolgado com isso, não tem como não ficar. O problema é reduzir todo o conceito de oração só a isso. Porque se por um lado a oração é o meio através do qual eu posso alcançar de Deus algo que eu quero, por outro lado a oração também é o meio através do qual Deus quer conseguir de nós o que Ele quer. Não é o exemplo que Jesus nos dá quando no Getsêmani ele dobra os joelhos para dizer, Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Oração deveria ser parte de um ambiente de rendição, onde nós nos curvamos à vontade de Deus, e não só Deus se curve a nossa. Então é lógico que nós não vamos parar de dizer que Deus prometeu fazer coisas que a gente lhe pedisse, mas nós não podemos, em nome disso, anular outra parte de rendição que nós não queremos. E a conversa sobre rendição, ela está se tornando mínima e quase nula na nova geração. Eu olho para isso e a minha preocupação não é apenas onde eu e você estamos agora. A pergunta a ser feita é, para onde nós estamos indo? A mentalidade de departamentalização nos afeta o tempo todo. Pela graça de Deus, eu tenho rodado bastante o Brasil e mesmo fora dele. Muitas vezes ministrando em eventos de liderança. Quando eu chego e começo a conversar com alguém que vai participar do evento, volta e meia, falando de eventos para pastores, principalmente. A pergunta mais comum que me fazem, que denominação é a sua? Eu entendo a pergunta. Aquele camarada está tentando localizar meu código básico de crença. Mas eu gosto de dar uma resposta que deixa o camarada ainda mais confuso. Eu normalmente, quando me perguntam isso, eu respondo, depende. Eles me olham e dizem, como assim depende? Eu digo, depende da doutrina que você quiser conversar, minha denominação muda. Eu digo, se você quiser conversar sobre salvação, sobre evangelismo, eu estou com o velho e antigo exército da salvação, dos primeiros grupos a voltar a dizer, saiam pelos becos e valados, vão buscar as pessoas lá onde eles estão. Mas se você quiser conversar a respeito de batismo, eu estou lá com os anabatistas e depois deles os batistas. Se você quiser conversar sobre santidade, eu estou com os wesleyanos. Se você quiser conversar sobre os dons do Espírito, eu estou com os pentecostais e os carismáticos. E a minha lista vai variar de acordo com o assunto. Por quê? Cada uma dessas denominações nasceram depois de um longo período de trevas, quando a igreja se distanciou do padrão de Deus, resgatando e restaurando verdades. E é o que nós não podemos perder, gente. Essa tônica eu comecei a ouvir no meio desses homens de Deus, desde que eu tinha 18, 19 anos de idade. Haverá uma restauração em níveis nunca imagináveis para o tempo do fim. Deus está restaurando a sua igreja.
Não importa se nós já celebramos 502 anos de reforma protestante. Já houve reforma, mas tem mais coisas para reformar. Já houve restauração, mas tem mais coisas para restaurar. Em Atos 3, de 19 a 21, a palavra de Deus diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E que venham os tempos de descanso, dependendo da versão, refrigério, da parte do Senhor. E envie-lhe o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Esse envie-lhe o Cristo, é lógico que ele está falando da segunda vinda de Cristo, e não a primeira. Na primeira, o Senhor Jesus já veio, já tinha sido assunto aos céus. Então preste atenção, antes de você ter medo da gente discutir o assunto escatológico, eu não vou fazer isso aqui. Agora, independente da sua cronologia escatológica, algo que não dá para negar é que a Bíblia diz assim: é necessário que ele permaneça no céu. Outras versões dizem que os céus o contenham, segurem, retenham, até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. Então, independente da sua cronologia escatológica, uma coisa é certa: antes de Jesus vir, haverá o tempo da restauração de todas as coisas. O tempo do fim será um tempo de restauração. Não a restauração que eu e você queremos inventar, aquilo que ele já falou pela boca dos seus servos, os profetas. Agora, Deus começou a restaurar a igreja e de repente levanta um grupo como os luteranos e começa a professar a salvação pela fé. O problema é que cada um desses grupos cristalizou em torno da revelação deles. E eles pararam, e aí Deus vem e levanta um outro grupo, e eles resgatam o batismo, mas eles cristalizam em torno daquilo. Aí vem um outro grupo e levanta a revelação da santidade, mas cristaliza em torno daquilo. Aí vem outro grupo e levanta a revelação dos dons espirituais, mas cristaliza só em torno daquilo. Nós estamos o tempo todo olhando partes, empolgados com partes. Nossa igreja tem um modelo específico de célula e discipulado que nós trabalhamos. Um dia eu recebi a visita de um pastor que trabalha com o mesmo modelo. Ele começou a olhar nosso templo, a igreja, o lugar todo. Ele falou para mim: achei que você estava no modelo tal. Falei: estamos. Ele falou: não vi nenhum banner. Falei: e daí? Ele falou: você está ou não está no modelo? Você acredita ou não acredita? Falei: acredito. Acredito na cruz, não tem uma cruz pendurada. Acredito no batismo do Espírito Santo, não tem pomba ou chama. Acredito no batismo nas águas, não tem um banner para isso. Se a gente for botar banner de tudo que acredita, o problema é que às vezes a gente quer acreditar numa coisa como se ela fosse maior do que todas as outras. E a gente começa a valorizar partes em vez de valorizar o todo. Agora, aonde isso vai nos levar? É a pergunta que eu e você temos que fazer. Quando eu olho o Senhor Jesus falando a respeito disso, há de fato um grande temor no meu coração. Por quê? Porque as pessoas acreditam que elas podem olhar para aquele pacote que Deus está oferecendo e dizer: eu vou escolher o que eu quero e eu vou rejeitar aquilo que não quero. Isso significa que as pessoas passaram a acreditar que o Evangelho pode ser adaptado à vida delas, em vez da vida delas se adaptar ao Evangelho. Então, o primeiro ponto importante é a gente mexer nessa mentalidade de departamentalização. Porque as pessoas tendem a ter a visão micro e não macro. Elas têm uma dificuldade enorme de enxergar o todo, entender o processo e que nós estamos trabalhando uma coisa só. E elas normalmente são atrás de pedaços. A maioria de nós, os pastores, vamos a uma conferência e nós não estamos procurando ter uma visão integral da igreja. A gente está olhando aquele negócio dizendo: tem um buraco, um remendo aqui, o que é que tem ali que dá para pegar? E esse tipo de mentalidade está nos impedindo de construir o que Deus espera que de fato a gente construa. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu olho para os versículos seguintes de Lucas. Nós lemos aí o versículo 36 de Lucas 5. Eu quero ler o 37 e o 38. O texto sagrado diz: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha ou odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará, e a vasilha ou odre se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. É óbvio que Jesus tanto está falando a respeito dos judeus, daquela velha estrutura vivida no Antigo Testamento e do que ele está promovendo. Mas nós precisamos entender que Jesus não estava preocupado apenas em anunciar a chegada de algo novo para quem estava fora daquilo que ele oferecia. Nos seus ensinos, Jesus tinha uma preocupação. Em Mateus 28, ele diz: vocês vão, façam discípulos das nações, os gentios, não só os judeus que me ouviram. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine eles, os gentios, a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado, inclusive o que eu falei sobre a roupa nova e a velha. Então, obviamente, Jesus está mandando uma mensagem para os judeus que estavam com a resistência ao novo de Deus, mas ele também está oferecendo algo para nós.
E quando eu vejo Jesus falando desse vinho novo, sendo colocado em odres velhos, eu creio que você entende muito bem o significado da ponta, a gente não precisa gastar tempo falando isso. No Velho Testamento, eles tinham palavras distintas para falar do vinho novo e do vinho velho. Normalmente, quando você lê a respeito do mosto, está falando do vinho novo ou o vinho ainda não fermentado. Quando você lê a respeito do vinho, no Velho Testamento, está falando daquele que já foi fermentado. No grego, eles não tinham palavras distintas, então eles tinham que usar mesmo para especificar novo ou velho. Isso significava não fermentado ou fermentado. Colocar o vinho novo, que ainda ia passar pela fermentação, numa vasilha, num odre de couro velho. O odre era uma espécie de cantil feito com o couro do animal. Se aquele couro fosse velho, já usado, ressecado, quebradiço, a hora que a fermentação começasse, ele não ia suportar a pressão e ele iria arrebentar. Isso significaria o quê? Jesus diz, vai perder tanto o odre, como também vai perder o vinho. Agora, antes de continuar falando sobre o versículo, eu queria que a gente discutisse uma estatística. De acordo com o último censo, há 9 anos atrás, nós éramos 40 milhões de evangélicos. Ainda não temos os dados atuais do governo, mas os mais conservadores no nosso meio estão dizendo que nós somos 50 milhões de evangélicos na nação. Os mais empolgados estão dizendo que nós passamos a casa dos 60 milhões. Vamos pensar só na estimativa conservadora. Eu creio num futuro extraordinário de visitação de Deus na nossa nação. A reportagem da revista Veja, se não me engano, na virada de 2016 para 2017, matéria de capa, dizia o seguinte, em no máximo até 2040, o Brasil será uma nação predominantemente evangélica. Agora, gente, presta atenção, isso não é profecia, isso é estatística. É gente que nem gosta de nós, falando bem a nosso respeito. Agora, o que eu não entendo é os ímpios que não gostam de nós, olhando e projetando a pior curva gráfica, estão dizendo, e no máximo 2040 eles tomaram conta da nação. E nós, os pastores, reclamando que é difícil, que não dá, que a igreja não consegue. Não era a gente que tinha que estar acreditando na igreja e no crescimento dela? Agora, o ponto onde eu quero tratar não é só os números do nosso crescimento. Uma estatística vem se mantendo de pé desde que nós éramos cerca de 30 milhões. Para cada um crente firme nas nossas igrejas, nós temos em média um desviado do lado de fora. Qualquer pessoa aqui que evangeliza, não vou nem dizer que está num grupo de evangelistas, que vive a vida de crente, que fala de Jesus, volta e meia, o tempo todo vai encontrar um desviado. E é fácil a gente reconhecer. Eu estava esses dias, depois de um evento, num restaurante com os pastores, estávamos falando das coisas de Deus, e eu vi que o garçom, depois de ter oferecido, foi saindo lentamente, parou a certa distância e não ia, o jeito que eu lhe olhava, a gente não precisou nem de revelação. A gente sacou aquilo na hora. Era um desviado e o coração estava apertado. O coração estava cheio de saudade. Nós chamamos ele de volta, ele constatou, gastamos um tempinho falando com ele, orando com ele. O tempo todo você vai esbarrar em gente que teve uma experiência com Deus e não está mais no nosso meio. O que me faz acreditar que o maior desafio da igreja brasileira não é apenas o evangelismo. É a forma que nós precisamos ter, não um método, um processo, mas um entendimento bíblico maior de como consolidar os frutos. Eu não vou tirar a responsabilidade desses 50 milhões de desviados, então não me entenda mal, mas eles não podem pagar essa conta sozinhos. Porque muitos deles foram levados a acreditar, pelo teor das pregações nos púlpitos das nossas igrejas, que eles poderiam ajustar o evangelho à vida deles, em vez de ajustar a vida deles ao evangelho. E muitas vezes nós estamos levando as pessoas a acreditarem que o novo de Deus pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. Não dá. A nova obra de Deus requer uma estrutura completamente nova de vida. Um novo comportamento, um novo entendimento, novos princípios, novos valores. Mas no afã de botar todo mundo para dentro, a gente começou a comprometer algumas coisas. Há 7 anos atrás, eu tive uma experiência que me fez repensar muita coisa. Kelly e eu gastamos quase 2 semanas na Índia. Vamos fazer uma visita à Missão Adore. O Naya está por aqui. Cadê o Naya? Fique em pé, Naya. Isso é uma testemunha do que eu vou falar, além da minha esposa. É bom que todo mundo te veja e possa perguntar depois. Naya nos convidou para gastar um tempo conhecendo de perto uma estrutura que já ajudávamos com oração, com investimento financeiro, mobilizando pessoas. Eu lembro que eu cheguei a dizer para ele, não é melhor eu pegar o dinheiro das passagens e te ajudar? Ele falou, não. Se você me der o dinheiro das passagens, talvez você me ajude uma vez só. Se você visitar e ver o que nós estamos fazendo lá na Índia, eu vou ganhar um parceiro para o resto da vida. E funcionou. Lá fomos nós.
Uma das primeiras reuniões que nós participamos era um batismo que eles estavam realizando com novos convertidos. Na Índia, a conversão é proibida. Já havia algo cultural, por causa do sistema de castas, né, a forma como eles acreditam, mas isso, né, se tornou proibido. Então, um batismo é a maior profissão, né, declaração, reconhecimento público de conversão e mudança de fé. Na Índia, você vai encontrar todo tipo de fé. Lá tem cristianismo, lá não é só o berço do budismo, né, e do hinduísmo, lá também tem o cristianismo, tem o islamismo, e todo tipo de isso você imaginar. Mas cada um fica na sua. Um hindu, por exemplo, não consegue entender quando um ocidental diz se converteu ao hinduísmo. Eles riem. Eles olham e dizem, não, eu nasci hindu, eu morro hindu. Você nasceu o que quer que seja, morra o que quer que seja que você nasceu. Agora, o problema é que o nosso negócio é conversão. Então nós não podemos simplesmente aceitar e tolerar a ideia. Então estamos lá, fazendo batismo. Aí ela falou, olha, eu sei que não foi você que ganhou, mas você não quer batizar um indiano desse? Eu falei, meu amigo, isso é um troféu fantástico, é lógico que eu quero. E a gente está feliz com tudo aquilo que está acontecendo. Mas daqui a pouco ele me dá um sinal, pega as coisas, me dá um sinal, vaza. Eu chego perto que foi, ele falou, vazou a notícia, pode ser que tenha perseguição, vamos embora daqui. Eu não sei quantos assistiram o filme, Quem Quer Ser o Milionário, mas lá tem uma cena dos hindus atacando, se não me engano, né, os muçulmanos, que também pregam conversão. E isso normalmente gera perseguição. Eu já não queria perseguição sozinho, ainda mais acompanhado da Kelly, nos mandamos rapidinho. Usamos aquela estratégia de Paulo, vaza pela muralha, escapa num cesto, né? Continue vivo para poder pregar o evangelho depois. E a gente não quis nem saber se tinha ou não tinha perigo. O resto da viagem foi tranquilo. Mas num dos últimos eventos que o Naya fez na cidade de Landi, me ajuda isso? Landi, na região de Shirgi, é isso aí, gente. Eu chego lá para o evento, e de repente eu percebo que o evento vai ser numa praça pública. Eu lembro que à minha esquerda tinha um templo hindu, à minha direita era alguma coisa cristã ortodoxa, que eu não me lembro direito. Eu sei que ou à frente ou de trás, né, era uma mesquita e tinha um quarto templo. Era óbvio que ali tinha todo tipo de fé. Eu falei, mas nós podemos fazer o culto público? Ele falou, pode. Você só não pode pregar também à vontade. Você só não pode fazer apelo. Você só não pode pregar conversão. Antes nos mostrou um lugar que nós íamos comer, uma comida diferente, que estavam preparando no chão, tudo bem limpinho, tá? No chão é só o estilo do fogão. Né? Ele falou, ó, já pedi para não abusarem da pimenta, do tempero, não vão comer isso, vocês vão gostar. E eu estou empolgado com aquilo. Mas quando eu começo a pregar, eu percebo que o tempo e o clima começou a mudar. E dentro de mim vai batendo uma inquietação, porque está dando uma sinalização de que vem chuva. E como funciona a cabeça de um brasileiro com culto ao ar livre? Se chover, não sobra um. Todo mundo vai embora. Bom, antes de falar da chuva, eu peguei o microfone e fiz uma declaração tão ousada que eu mesmo assustei. Parece que as palavras pularam da minha boca e não deu tempo de segurar, quando eu vi já tinha saído. Eu falei que estava lá para pregar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, que sempre confirma a sua palavra por meio de sinais que acompanham. Esse é o tipo de coisa que depois que você fala, você fica orando, tomara que aconteça alguma coisa. Não bastasse isso, as pessoas às vezes me perguntam, pastor Luciano, o senhor sente diferença, espiritualmente falando, nos céus de uma nação para outra? Eu falei, eu sinto, se tem mesmo, não sei, mas eu sinto. Então, por exemplo, estava uma ocasião na Coreia do Sul, e penso num céu aberto. Pegamos 2 horas e meia de voo para o Japão, penso num céu fechado. Aí alguém outro dia perguntou, pastor, e a Índia é fechado? Eu falei, não, a Índia é aberto. O cara falou aberto, eu falei, aberto para o mal. É outra conversa. Então eu começo a pregar, o clima está mudando. Está dando anúncio que vai trazer uma chuva. Começa que vai ter uma angústia, um desespero. Pensei, não oramos o suficiente. Nós estamos no meio de uma briga de gente grande, lutando talvez com crianças. Não fizemos esse negócio como deveria. Eu já estou devendo. Se cair essa chuva, não fica um. Talvez nem o pregador. E dentro de mim uma inquietação, mas aquilo está mudando o clima, está mudando. E daqui a pouco a chuva veio, e veio, como diria o mineiro, do interior de com força. A gente estava, parte do grupo, debaixo de um... pode projetar aquela junção de fotos que nós fizemos, debaixo de um telhadozinho que era só um TNT, que supostamente era para fazer sombra em relação ao sol, mas não para conter a chuva. Então, no canto do alto, à minha direita, né, você tem essa visão. Aqui no meio, eu com o guarda-chuva, o Sunil, o intérprete não. O curioso, gente, que além do equipamento não ser dos melhores, com a chuva, eu acho que o Sunil levou 2 ou 3 choques.
eu pelo menos deduzo que alguém que está pregando no meio, interpretando o outro, e no meio da tradução e interpretação, e dá um grito e troca o microfone de mão. Ou seja, eu estou inquieto e preocupado com aquilo, porque não é que eu tenho medo de eletricidade, eu tenho um grande respeito. Eu aprendi a não brincar com isso desde que meu irmão mais velho me trollou quando era criança, dizendo, bota esses 2 fios de cobre na tomada. E quando eu quase grudei ali, eu passei a ter um respeito profundo pela eletricidade. Então, eu estou preocupado com a chuva, eu estou preocupado com o choque, mas ninguém foi embora. Na verdade, eu comecei a ver empolgação no intérprete, mesmo com choque, um pouco de euforia no público, e gente do fundo, que o Naya falou, olha, aquele tipo de gente ali vestida daquele jeito é hindu, aqueles são muçulmanos, aqueles não sei o que mais. E eu só lembro da advertência dele, não faça apelo. Então terminamos de pregar, tivemos um momento onde fomos recepcionados, aí tem aqueles colares de flores que parece... a distância que vocês estão não dá para ver o quão molhado a gente está. Mas fizeram todas as homenagens e eu estava ansioso pelo almoço. Não só pela novidade, a diversidade da comida, o que eu gosto, mas pela fome. Mas eu lembro que daqui a pouco o Naya passa, dá um sinal e diz, pô, carro, vaza. Eu olhei para ele e falei, o almoço, ele, pro carro. Eu olhei para ele e falei, o que é que está pegando? Ele falou, depois a gente conversa pro carro. E entramos no carro e saímos. Gente, o problema, nós fizemos uma viagem, me ajuda a lembrar, Naya, se for umas 4, 5 horas. 5 horas. O problema é que eu dizia, Naya, vamos comer alguma coisa. Ele dizia, eu não posso parar. Aquela comida foi feita do jeito que vocês suportam. Se a gente parar no meio do nada aqui, vocês não suportam. Pastor Samuel que o diga, ele tem um testemunho para contar de uma viagem dessas. Quem quiser saber, combater o recorde do Guinness Book de quantas vezes ir no banheiro num dia só. Desculpa, muita intimidade. A gente começa honrando e termina esculhambando. Mas ele dizia, não posso parar. Gente, eu lembro que eu estava com fome, eu estava irritado de não comer, de não ter explicação, mas ele evitava falar, porque tanto a minha como a esposa dele estava junto. E ele falou, depois explico. Mas nós voltamos para a base no outro dia, já fui embora, e ele esqueceu de explicar. Eu já tinha voltado ao Brasil, ele me chama 7 anos atrás, era Skype ainda. E ele diz, amigo, eu fiquei te devendo uma explicação, e eu tenho que te contar uma história. Ele diz, essa pode botar nos seus livros, nas suas pregações, e pode me botar como testemunha. Ele falou, lembra do episódio do último dia, daquele que nós saímos sem almoçar? Eu falei, lembro, ainda lembro da gente não ter almoçado. Ele disse, pois bem, deixa eu te contar o que aconteceu. E só nessa hora que eu tomo conhecimento, ele disse, fazia 6 meses que não chovia naquele lugar. E eu não sabia disso, a gente tinha acabado de vir de Varanasi, não pudemos entrar no Rio Ganges por causa da cheia, porque estava chovendo muito do outro lado. Então vi chuva naquela outra região, achei que era época de chuva. Ele disse, 6 meses sem chuva. E aqueles hindus pedindo para os milhões de Deus dele e nada. Você chega, sobe e diz que vai pregar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, que confirma a palavra dele com sinais. E o clima começa a mudar e a chuva vem. Os hindus que começaram a se aproximar estavam dizendo o Deus dele funciona. Os chefes dos hindus sabiam que ia ter conversão por causa do sinal e estavam planejando de pegar. Então por isso nós não almoçamos. Falei, poxa, agora eu estou até agradecido. Mas naquela hora, ao mesmo tempo que eu estava empolgado com aquilo que Deus tinha feito, o meu coração também estava pesaroso de imaginar o que é viver a realidade, de pregar o evangelho o tempo todo, olhando por cima do ombro, preocupado com o que pode acontecer não só com você, mas com a sua família. E naquele momento eu falei, Naya, eu acredito que não deve ter nada pior para vocês, nenhum desafio maior do que a realidade da perseguição, de não poder pregar abertamente conversão. Ele falou, não, isso não é o nosso maior desafio. Foi como não, Naya, acabei de sair daí. E foi o que mais me assustou. Ele falou, Luciano, vamos pensar junto. Ele falou, os muçulmanos também pregam conversão. Eles não têm os sinais que nós temos confirmando a palavra, mas eles pregam conversão. E outra, eles estão crescendo mais do que nós aqui na Índia. Se fosse um problema para nós, que ainda temos suporte sobrenatural, tinha que ser um problema maior para eles. Se não está sendo um problema para eles, por que é que teria que ser um problema para nós? E de repente foi um choque para mim. Eu falei, eu nunca pensei nisso. Eu falei, se a perseguição não é o maior desafio de vocês, qual é? E eu ainda me lembro da resposta que o Naya me deu há 7 anos atrás. Ele falou, a forma como a nossa geração resolveu pregar o evangelho. Ele diz, quando alguém se converte ao islamismo, ele jamais vai pensar em adaptar o islamismo à vida dele. Ele é que tem que ajustar a sua vida ao islamismo. Senão ele está morto. A maioria dos casos, literalmente morto.
Porque você não vai encontrar uma versão light do islamismo. As diferenças que você vai encontrar são os níveis de radicalidade. Radical, mega turbo radical, mega turbo nitro radical. Mas são só variações de radicalidade. Então, se um camarada abraçou a fé e ele tentar ajustar algo do Corão, ele está morto. Então, ou ele entra para ajustar toda a sua vida ao Corão, ou ele não entra. Então, nós do outro lado diz, o problema é que nós, no afã de botar todo mundo para dentro, porque queremos salvação, nós começamos a levar as pessoas a acreditar e forçá-las entrando, levando elas a acreditar que elas poderiam ajustar o Evangelho à vida delas, em vez de ajustar a vida delas ao Evangelho. Agora eu quero que você pense comigo, porque a história nos ensina. Já aconteceu na Europa antes, que foi um continente cristão que impactou o mundo e hoje é considerado um continente pós-cristão. Isso já tem dado sinais na América, lá do topo do norte até aqui embaixo no sul. E muitas vezes, apesar de todas as evidências ao longo da história e dos princípios, nós estamos trabalhando, olhando só hoje e nós não estamos enxergando a abertura desse ângulo. A pergunta que eu e você precisamos fazer é qual evangelho a próxima geração vai lhe dar, se nós não começarmos a corrigir essas coisas sérias que estão sendo ignoradas. Gente, eu creio, a igreja nasceu debaixo de uma palavra de vitória. Eu não vim aqui ser pessimista. Quando Jesus fala que o primeiro grupo de lavradores não entregou os frutos, ele olha para o segundo e diz, esses vão entregar os frutos. A igreja vai cumprir o seu papel, ela vai cumprir o seu propósito. Agora a pergunta é, a minha e a sua geração vai ter feito isso bem? Ou nós vamos ter que deixar tudo isso passar e esperar que Deus levante alguém que entenda o que Ele queria para fazer o que Ele esperava? Então, eu acredito que estamos vivendo um momento onde o entendimento de quem se adapta ao que precisa ser claramente entendido. E para terminar, nós falamos em primeiro lugar dessa visão macro ou micro, em segundo, de quem se adapta a quem, se é a pessoa que se ajusta ao Evangelho ou o Evangelho que será ajustado à vida dela. E a verdade é que, seja quando se coloca o vinho novo em odres velhos, ou seja quando se pega só um pedaço do vestido novo para tentar arrumar o velho, tentar adaptar o novo de Deus à velha estrutura não funciona. Esse Evangelho é um Evangelho com prazo de validade. Nós não teríamos tantos milhões de desviados se nós não estivéssemos negociando e brincando com isso. Eu sei que eu estou generalizando, eu não quero parecer, talvez a gente esteja pagando uma conta até por conta de outros grupos, mas nós precisamos entender que a igreja de Deus não é só esse grupo seleto que está aqui nessa sala. Então, se está acontecendo na igreja brasileira, é o nosso corpo, está acontecendo conosco. Se tem solução e conserto, tem que partir de alguém. Alguém tem que entender, alguém tem que levantar essa mensagem, alguém tem que promover isso. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer trazer um alinhamento profético. E a gente precisa entender, então, em terceiro e último lugar, termino, falando de motivação e propósito. Quem dá esse vestido novo, e vamos pensar, falando de se despir do velho homem para se vestir do novo, então Deus, Ele tem um propósito. Qual é o propósito de quem está dando o vestido? Ele quer uma roupagem inteira nova. Ele não queria só um pedaço de uma área do vestido de alguém novo. Senão ele não teria dado tudo, ele teria dado só o pedaço do remendo. Então qual é o propósito claro de Deus? Uma mudança completa de vida em todas as áreas. Agora, quando alguém do lado de cá olha para aquilo e diz, não quero tudo, quero só uma parte, eu e você precisamos entender que quem aceita só o que quer daquele novo, para remendar o velho, tem uma outra motivação e propósito. Esse do lado de cá, ao conceder o novo, retrata o propósito divino, mas essa atitude do lado de cá retrata, no mínimo, uma rebeldia à vontade e à proposta feita por Deus. Agora, eu quero perguntar a você, eu criei 2 filhos. Quando eles eram crianças, eles não tinham o direito, e nem se arriscavam a isso, de tentar dizer para mim ou para Kelly o que é que eles iriam comer. Porque isso não era decisão deles. Tentávamos, no meio de tudo aquilo que era necessário, obviamente, agradá-los. Mas não eram eles que iam determinar o que come, quanto come ou a hora que come. Porque isso não era responsabilidade deles, era responsabilidade nossa, dos pais. Isso não significa que a gente tinha que brigar com eles, isso não significa que a gente tinha que ser rude com eles. Então, por favor, não saia daqui achando que você tem que atropelar a igreja no próximo domingo. Eu acho que a conversa mais tensa precisa ser entre nós, não de você com eles. Então, meus filhos nunca precisaram de uma lição ousada, mal educada, de quem é que manda aqui.
Mas, obviamente, ainda que demonstrando amor de todas as formas, a gente decidiu que manteria as rédeas na mão, e não eles. Agora, eu te pergunto, por que como pais espirituais, nós estamos deixando as crianças que temos que cuidar nas nossas igrejas, dizer o que é que elas precisam ou não, em termos de comida? Por que é que nós estamos jogando o jogo de comunicar só aquilo que é interessante ou agradável? Irmão, entenda, eu não estou dizendo que você não tenha que ser estratégico. Às vezes as pessoas saem de um extremo para o outro. Paulo diz, eu me fiz fraco para ganhar os fracos, judeu para ganhar o judeu, eu me fiz gentil para ganhar o gentil. É lógico que a gente tem que ser inteligente. A Bíblia diz que a gente tem que usar de sabedoria para a consecução de fora. Eu não estou falando contra essas coisas. Eu não estou falando a respeito de estratégias para evangelizar alguém que ainda nem teve um contato com o Senhor. Eu estou falando da forma como discipulamos gente que já entrou e se converteu. E se você achar que o discurso não pode ser pesado, eu acho que você tem que rever o que é que Jesus fez e falou. Quando Jesus, em João 6, começa a falar de comer a sua carne e beber o seu sangue, e é lógico que ele não estava promovendo nenhum ato de canibalismo, mas os judeus entendiam que isso era um nível de aliança de sangue, de mistura de vida, um mais profundo nível de compromisso. Os caras olham para ele e dizem, duro esse discurso. E alguns começaram a ir embora. Quando alguns começaram a ir embora, Jesus vira para os 12. E a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, de ditados populares brasileiros, diz que ele falou, porta da rua, serventia da casa. Ele fala para eles, e vocês também querem se retirar? Ele diz, se quiser acompanhar a turma, vai. O que é que ele está dizendo? Não é que ele não amava eles e que não queria eles, mas ele está dizendo, os princípios para permanecer nunca serão negociáveis. Ou aceita, ou vaza. Em 2 Timóteo, capítulo 4, se puder projetar esse texto, do versículo 1 ao 4, porque às vezes a gente esquece que essas advertências estão na Bíblia há muito tempo. Paulo diz ao seu discípulo Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Só um pouquinho, gente, no primeiro versículo já apelou. Ok? Na presença de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e seu reino, eu exorto solenemente. Então o assunto é sério. Verso 2. Pregue a palavra. Se não for pedir muito, fala para um vizinho perto de você, fala, pregue a palavra. Só mais uma vez para outro vizinho, para não fazer acepção de pessoas. Fala, pregue a palavra. Irmão, olhe para cá. A palavra precisa voltar a ser pregada. Eu não estou falando de técnica, eu estou falando de conteúdo. Use a estratégia que Deus te der. Mude a roupa, mude a embalagem, mas não mude o conteúdo. Ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Agora veja ali, se isso é só o discurso que a gente gostaria. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Isso está desaparecendo das nossas igrejas. Irmão, é lógico, não misture as coisas. Uma coisa é a maneira como vamos lidar num culto com não crentes. Eu creio nos dons do Espírito. Eu creio que a linguagem sobrenatural de oração, falar em línguas, é uma dádiva de Deus para você. Escrevi um livro inteiro sobre isso. É lógico que eu creio. Mas Paulo diz que se você estiver na reunião e um incrédulo entrar e ver a gente falando em língua, ele vai achar que nós estamos loucos. Então isso não significa que o falar em línguas não é de Deus, mas que a gente tem que ter a inteligência de usar da forma correta, na hora correta, e a gente não precisa ser um bando de maluco espantando quem podia se converter. Então não estou negando isso. Agora, nós temos que ter um discurso que atrai o não crente, mas nós não podemos ter um discurso que o tempo todo seja, eu nunca vou tocar na ferida até com quem converteu. Porque não há como discipular e fazer alguém crescer sem que no meio do processo, além de ensino, além de toda a paciência, haja também correção, repreensão e exortação. Isso está sumindo. Pastor, não é para falar assim no curso de domingo, ótimo. Ache um momento onde você vai falar isso para as pessoas. Seja uma outra reunião, seja no mano a mano, mas não deixe elas sem. Então não estou dizendo para você agora jogar algo na sua reunião que poderia atrair as pessoas e você assusta. Mas estou dizendo que em nome de não assustar as pessoas na celebração do domingo, a gente não pode jogar fora a correção, a exortação e a repreensão, que em algum momento de forma sábia vai ter que acontecer. Agora, você acha que as pessoas querem vir para ouvir isso? Não, que vontade de apanhar hoje. Vamos lá para a igreja do pastor fulano de tal. Agora, verso seguinte, 3.
Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Em outras palavras, nós queremos ouvir o que nos agrada. Nós queremos gente que fale o que a gente quer. Nós queremos o tipo de pai que dê o chocolate na hora do almoço e não force a gente a comer nenhuma verdura. Nós queremos que a coisa seja do nosso jeito. E se você não der, eu vou para a concorrência e eu acho quem der. Então ele está dizendo, verso 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Não, pastor, outro dia alguém falou, a gente tem que fazer de tudo para atrair. Eu falei, é verdade. Como diz meu amigo Marcelo Jamal, a maneira como você atrai as pessoas é a maneira como você terá que mantê-las depois. Agostinho de Hipona disse, aliás, alguém disse, quando você não sabe de quem é a citação, joga em Agostinho, que é uma probabilidade enorme de dar certo. Santo Agostinho para alguns, Agostinho de Hipona para outros de nós, que não gostamos de chamá-lo de santo. Diz, se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Se Jesus está fazendo advertências, se os apóstolos estão fazendo advertências, se os pais da igreja estavam fazendo advertências, gente, o problema não é de hoje, é da natureza humana. No entanto, há uma advertência profética. Haverá um tempo, e ele está dizendo, onde as coisas vão se intensificar. E talvez a realidade do momento que vivemos seja ainda mais delicada no sentido que jamais foi na história da igreja. E nós precisamos voltar a ser um povo comprometido com a palavra. Eu fico, gente, postando coisas do dia da reforma. Eu digo, esse cara não pode dizer nem a sola escritura e está celebrando a reforma. Nós não podemos simplesmente sentar passivos e aceitar rumos que a igreja está tomando. Toda a construção e semeadura que vem sendo feita ao longo de anos, ela pode ser comprometida se não houver um posicionamento claro da nossa parte a respeito de como trabalhar. Eu sei que nós precisamos de muitas ênfases diferentes numa conferência como essa, e que Deus está trabalhando muitas coisas. Mas rodando esse Brasil todo, o tempo todo. Só esse ano, eu estou fazendo quase 70 edições de uma conferência em todos os estados. A gente está em contato com liderança, com a realidade de igrejas o tempo todo. E eu vou te dizer, eu consigo entender o grito do coração de Deus quando fala algo como falou nessa manhã, sobre jogar a farinha na panela para conter esse veneno. Nós precisamos de uma nova postura. Então eu quero que você se pergunte como líder. O que você está edificando? O que você está levando as pessoas a viver? Renovo ou remendo? Se é só remendo, nós estamos dando algo com prazo de validade. E a maioria de nós já viu muita coisa que começou a ser construída, desmantelar ao longo do caminho. Mas não precisa ser assim. Se você conversar com os meus filhos crescidos, eles não vão dizer que papai e mamãe eram um bando de gente louca na hora de fazer eles comer. Mas se você perguntar se eles gostaram muito no momento em que nós fazíamos as escolhas, não. Hoje eles são agradecidos. E assim que a vida funciona, não só com crianças naturais, mas mesmo com as espirituais. Nós precisamos retomar as rédeas e dizer, não é você aqui que diz o que vai ouvir e o que não. Eu não estou dizendo que você não deva receber feedback, principalmente de gente madura. Mas, por favor, entenda algo. A criança que chegou na casa, ela nem sabe o que ela precisa. Para ela tomar decisões e ficar escolhendo. Não, essa parte aqui da prosperidade eu quero, essa de parar de mentir eu não quero não. Essa aqui de um milagre de Deus, ótimo. Esse negócio de caráter e compromisso eu não quero não. E nós estamos deixando as pessoas definirem o que elas querem. Gente, com 50 milhões, numa nação de 200 milhões, nós somos 1 em cada 4. Isso significa que cada um de nós podia ganhar mais 3. Se a gente não tivesse metade desviados, a gente já era 2 em cada 4. Evangelizar o Brasil não é o nosso maior desafio, mas consolidar esses novos frutos é um grande desafio. Então eu quero
trazer uma palavra que, honesto, sinceramente, não é o que eu queria pregar para você hoje. Mas é algo que tem queimado no meu coração. Então, receba isso como você quiser, uma advertência profética, um amigo preocupado com o futuro da igreja, alguém que não está olhando sociológico, antropologicamente, mas por lentes espirituais. Se nós não dermos uma guinada já na preparação da nova geração de líderes a respeito de como as coisas serão conduzidas, nós vamos ter problemas sérios e desnecessários. Mas Deus não estaria falando conosco se Ele já não tivesse providenciando meios para que a gente conserte isso. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu sei o que eu estou falando para líderes e gente madura e eu não quero ter que explicar demais. Agora preste atenção, olhe para cá um instante. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Muitas vezes a gente resolve fazer as coisas só porque todo mundo está fazendo. Quando eu era criança, era difícil engolir algumas regras em casa, quando a gente via os filhos das outras casas fazendo algo diferente. Às vezes eu falava para meus pais, principalmente para minha mãe: mamãe, todo mundo faz. Sabe o que ela dizia? Você não é todo mundo. Em dias de globalização, inclusive da igreja, está na hora da gente começar a falar para alguns dos nossos filhos na fé. Porque a pressão é enorme. Você acha que eles estão ouvindo só você hoje? Você acha que eles conhecem só a sua estrutura de igreja e de culto? Já foi essa época. E muitas vezes eles chegam para mim e dizem: mas todo mundo está fazendo isso. Eu olho e digo: mas você não é todo mundo. É lógico que a gente não precisa brigar, mas é lógico que a gente também não vai só fingir que concorda quando algumas coisas precisam ser ditas. A igreja está perdendo sua essência. A visão de serviço está indo embora por conta de uma mentalidade de consumo. As pessoas vêm só para receber o que elas querem. E nós vamos alimentando esse monstro cada vez mais. Quer que pregue isso? Eu prego. Quer que o louvor seja assim? Eu faço. E depois você não entende por que eles estão controlando cada vez mais a coisa e a forma delas funcionar. Hoje em dia o camarada chega na igreja: se não tiver o mais alto nível de ministério de criança. Eu não estou dizendo que você não deva. Mas ele vai olhar, dar uma avaliada, não está bom. E ele vai para a concorrência. Mas se você pedir para ele: ajude a cuidar do seu filho. Não. Eu quero vir aqui usufruir, eu não quero ter que fazer. Só que quanto mais nós alimentamos essa atitude, maior é o problema. Anos atrás, um falou para mim na nossa igreja, no fim do culto: não gostei da música que cantaram hoje. Falei: por acaso foi para você que nós cantamos? Agora o louvor não é mais para Deus. Daqui uns dias vão estar ligando para os líderes de louvor, que nem era na época da rádio. Dá para cantar música tal, dedicar para fulano de tal? Agora preste atenção, não estou falando sobre ser grosseiro, estou falando sobre ter posicionamento. Nós podemos ensinar isso com amor, com muita paciência, com muito zelo. E se você criou cultura errada, talvez você não consiga chegar mudando tudo da noite para o dia. Porque em parte você contribuiu para a coisa estar como está. Mas eu quero que você no mínimo ore a respeito e se pergunte o que é que você está oferecendo às pessoas. Eu me recuso a dar uma parte do Evangelho. Nós temos a responsabilidade de entregar o Evangelho todo. Um Evangelho que ainda tem o propósito de transformar as pessoas na imagem do Senhor Jesus. Um Evangelho que ainda tem a proposta de nos levar a ser transformado de glória em glória na imagem do Senhor pelo Espírito Santo. Eu me recuso a acreditar que o Espírito Santo faça apenas milagres do lado de fora das pessoas e não faça do lado de dentro. E muitas vezes nós limitamos a fé a isso. Eu gostei de quando o Jonathan voltou a lembrar a gente: Deus muda as pessoas. Muitas vezes nós estamos tentando só domá-las, acreditando que não existe mais transformação em níveis profundos. Mas a gente precisa voltar à velha e antiga fórmula: não ofereça remendo, ofereça renovo. Pai, nós pedimos graça. Nós entendemos que o único motivo para uma exortação como essa
É o seu amor não apenas por nós, mas para com cada uma das ovelhas que o Senhor nos confiou. Para com cada um dos perdidos que ainda serão salvos e necessitarão ser cuidados. Ajuda-nos, Senhor, em dias como esses da conferência, a perceber que cada área que o Senhor chama atenção é importante. Ajuda-nos a não focar a nossa visão apenas no micro, em uma ou outra área, mas a trabalhar com o todo. Nós queremos corresponder com o Senhor. E nós clamamos pela boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Nós clamamos pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós clamamos por percepção, sensibilidade ao governo do Teu Espírito. E nós queremos voltar a entender não apenas a base e o fundamento das doutrinas, mas o alinhamento profético necessário para essa hora e para esse tempo. E nós queremos nos mover contigo, te dando honra e cuidando devidamente daqueles que o Senhor nos confiou. Eu oro por dias de multiplicação como nunca antes. Eu oro por dias de multiplicação sem precedentes. Mas eu oro que à medida que nos multiplicamos, possamos, ó Deus, preservar a integridade do Evangelho e não permitir que ele se multiplique em pedaços. Nós oramos por dias onde a unção do Teu Espírito nos leve a viver as maiores manifestações do sobrenatural. Mas também oramos por dias onde a gente entenda a forma de, pela Tua palavra, trabalhar cada um desses que estão sendo marcados e atraídos pela manifestação do Teu poder. Ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E porque temos certeza que o Senhor nos ouve, e porque temos certeza de que haverá intervenção na sua igreja, nós nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor. Bendito é o Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Glória a Deus.